Você pode se assentar. Continue nesse espírito de adoração e de oração. Nós acabamos de cantar dizendo assim: fala, Senhor, que eu quero te ouvir. Não é isso? Fala, Senhor, que eu quero te ouvir. E nós desejamos realmente que Deus possa falar ao nosso coração. Você que está nos vendo também pela internet, também deve estar orando nesse momento, pedindo a Deus que fala conosco, pois queremos ouvir. Fala comigo, Senhor. Abaixe sua cabeça mais uma vez e diga isso ao Senhor: papai, fala comigo, eu quero te ouvir. Se coloque diante de Deus agora como filho, filha que é, e converse com Ele. Fala: papai, eu quero te ouvir, fala comigo nesse momento, eu quero te ouvir, Senhor, fala comigo. Busque ao Senhor como Deus da sua vida e como Pai que Ele é para você. Aleluias, aleluias, graças a Deus, amém. Então ele já vai começar a falar. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 8. Isaías capítulo 6. Quem não tem Bíblia, se você tem, compartilhe com alguém aí do teu lado. Importante que todos possam ter, nesse momento, acesso à palavra de Deus. Se você não tem, os diáconos ficam prestando atenção, distribuam a Bíblia, porque nós vamos estar lendo a Bíblia aqui. Distribuam a Bíblia para quem não tem. Assim diz a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: envia-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias, graças a Deus. Mais uma vez, oremos ao Senhor. Meu Deus querido, se digne, Pai, nesse instante, a realmente atender a nossa oração que foi: fala ao nosso coração. Nós somos teu povo, estamos no templo, estamos aqui, ó Deus, te cultuando. Somos imperfeitos, somos pecadores, como bem colocou Isaías nesse texto. Mas estamos aqui, ó Pai, convictos de que tu estás aqui, e que a sua presença é a causa, Pai, de nos transformar. A tua presença é que fará toda a diferença em nós, como fez aqui no tempo de Isaías, nesse momento que ele estava orando e te cultuando e te buscando. Nós queremos, ó Pai, ser tocados, assim como o Senhor tocou na vida de Isaías. Queremos receber, ó Pai, essa mesma brasa viva a tocar em nossas vidas. Naquele ponto necessário, nos pontos necessários, nós precisamos ser purificados, santificados pelo Senhor. E há quem ainda precisa ser curado de salvação, Pai. Então, em nome de Jesus, eis-nos todos aqui, Pai. Como estamos prontos para receber do Senhor. Abençoa-nos a todos. Abençoa esse teu servo que fala, Pai. Preciso da tua unção. Preciso que o Senhor fale através de mim. Preciso que o Senhor me use
como teu instrumento, como vaso, ó Pai, que precisa ardentemente ser cheio do teu Espírito nesta hora. Para que todos nós, ó Pai, todos nós, possamos ser também cheios do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma passagem que mereceria ser filmada mesmo, né? Eu acho que Hollywood poderia pegar essa passagem aqui, transformar com todos os cenários que eles são muito eficazes em fazer e mostrar essa beleza indescritível que ainda que Isaías tentou descrever, mas por mais que ele possa ter tentado, eu acho que ele ficou aquém. Mas ainda assim, nos deu um lampejo, nos deu um vislumbre daquilo que é a glória de Deus. A glória de Deus. Isaías foi um personagem muito importante dentro do contexto do Velho Testamento, do Novo e até hoje. Isaías foi um profeta, chamado de um grande profeta, não porque ele fosse maior em pessoa, mas porque o seu livro, os seus escritos, teve um volume maior. Mas sem dúvida nenhuma, que o livro de Isaías é um livro impactante. É um livro que, de todo o Velho Testamento, talvez seja o que mais fale do Messias, o que mais destaca a figura do Messias, o que mais dá importância à vinda do Messias. E ele realmente foi usado de maneira tremenda por Deus para deixar legado a profecia ou as profecias a respeito do Messias. Mas ele também foi um homem que teve uma experiência tremenda. Esse aqui foi um momento, uma experiência tremenda com ele. Ele já era usado por Deus, mas esse momento foi um marco na vida dele. Esse momento mudou a vida de Isaías. Esse momento fez Isaías um outro personagem, uma outra pessoa. Ele já era um homem chamado, ele já era um homem usado, ele já era um homem crente. Mas nesse momento, a vida de Isaías é ampla e completamente impactada. E oxalá nessa noite cada um de nós possamos ser impactados com a presença do Deus Altíssimo, como ele foi, como ele recebeu, como ele foi mudado pelo poder da presença de Jesus na sua vida. Ele marcou a sua presença depois disso. Ele conviveu com 4 reis. E nos 4 reis que ele teve a oportunidade de vivenciar, o primeiro rei, que foi Uzias, ele teve uma ação direta. Mas nesse texto diz que, marca aqui nesse texto, uma questão interessante. Marca uma questão não somente do local, do reino, do tempo e da questão político-social. Ele diz que esta visão aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Eu imagino que ele tinha um relacionamento muito interessante com esse rei, talvez até de parentesco. Sua família era uma família nobre, e ele gozava da presença do rei, da corte, e talvez ele pudesse ser até mesmo um amigo íntimo do rei. E quando ele cita que esse momento da vida dele tão impactante foi no momento da morte do rei Uzias, ele traz para a sua realidade uma realidade extremamente geográfica, vivencial e social. Eu quero te dizer que Deus quer agir na sua vida dessa forma. Deus quer trazer para você uma realização na sua vida de tal maneira que impacte você, impacte as pessoas que estão ao seu redor, e impacte até mesmo as pessoas que estão longe, e até mesmo e principalmente as pessoas que ainda vão chegar. Amém? Amém. Deus quer fazer isso, meus irmãos, porque esta é a vontade de Deus para essa igreja. E se esta é a vontade de Deus para essa igreja, obviamente, naturalmente, para você. Obviamente, naturalmente para você. Então, ao entendermos esse contexto desta visão maravilhosa que Isaías viveu, nós precisamos transportar essa realidade, esse momento para a nossa vida hoje. E aí temos que entender um pouco o que ocorreu e por que ocorreu. Como ocorreu e por que ocorreu. Esse capítulo 6, esses versículos aí, nos dão conta, esses 8 versículos, dessa amostra impressionante, de uma visão impressionante. E é isso que nós queremos estar abordando aqui agora. Onde é que estava Isaías? Isaías estava no templo.
Isaías estava adorando. Isaías estava cultuando, como você está fazendo isso agora. O momento que você está ouvindo o que você está ouvindo é a palavra de Deus falando ao seu coração. O culto de Isaías foi composto de coisas que nós já vivemos aqui hoje. Foi composto de adoração, de louvor, e foi composto de contrição, momento de arrependimento, momento de exposição do seu coração, momento de intercessão, e momento de ouvir a voz de Deus, como você está ouvindo agora. Você está ouvindo agora a voz de Deus como Isaías ouviu. Agora, a questão como essa voz chega ao coração é que faz toda a diferença. A disposição de querer entender e crer que está ouvindo a voz de Deus é que faz a diferença. Talvez você possa estar ouvindo isso como mais um som na sua vida, mas você pode ouvir a voz de Deus. Porque se assim não fora, essa Bíblia não estava sobre esse púlpito. Se essa Bíblia está sobre esse púlpito, é porque aprove a Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e poder, fazer com que a voz dele, através dessa Bíblia, se torne audível ao meu ouvido e ao seu ouvido, ao meu coração e ao seu coração. Então, a cada palavra que for aqui entoada, falada, é a voz de Deus. Amém? Amém. É a voz de Deus. É a voz de Deus. Então, Isaías estava fazendo o quê? Adorando. Quando nós adoramos, aonde é que nós projetamos o nosso coração? Para cima. Para cima. Quando nós estamos adorando, é necessário que nós coloquemos o nosso coração para cima. Quando você estiver na sua casa, num culto pessoal, particular, você deve colocar o seu coração para cima, em adoração. É necessário que você coloque a sua mente, o seu coração, numa sintonia de que você está, naquele momento, para cima. Ainda que o seu corpo, ainda que os seus pés ou os seus joelhos estejam colados no chão, mas o seu coração, a sua mente tem que estar projetada para cima. O que aconteceu naquele lugar foi porque Isaías tinha essa percepção, esse entendimento. Na hora que ele estava proclamando que Deus é Deus, que Deus é Senhor, ele colocou o seu coração e a sua mente num estado de projeção, para cima, para cima. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ter visões celestiais? Você quer ter um Deus se revelando a você de maneira pessoal? Adore uma projeção para cima. A segunda coisa que Isaías teve nesse tempo, que ele estava naquele templo, ali na presença de Deus, ele teve um processo para dentro. Para dentro. O texto nos fala com muita clareza que ele teve um tempo de contrição tremendo. Olhem lá comigo, vejam lá comigo. Versículo 5. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. O que ele estava colocando, meus irmãos, para Deus? Eu sou pecador. Eu sou pecador, mas se não bastasse eu ser pecador, eu habito no meio de um povo também pecador. E como é que eu posso ouvir a voz de Deus se sou pecador? Ora, Deus é santíssimo, nós vamos ver isso daqui a pouco. Deus é santíssimo. E a santidade de Deus, naturalmente, obviamente, impede de qualquer relacionamento com o pecado, com a iniquidade. E ele, tendo consciência disso, entendendo isso, ele olha para dentro dele e derrama o seu coração diante de Deus e diz: ai de mim, porque sou pecador. Ai de mim, que habito no meio de um povo pecador. Meus queridos, é muito importante ter essa consciência para dentro e uma consciência coletiva. Nós habitamos, sem dúvida nenhuma, num tempo muito terrível, onde o pecado está sagrando, envolvendo, entrando dentro das nossas casas, das nossas famílias.
esse mundo pecador, esse mundo que vive envolto com as trevas, tem estado numa ação contínua para entrar dentro da minha casa, a sua casa. É necessário que nós tenhamos absoluta consciência que nós somos pecadores e estamos no meio de um povo pecador. Quando nós nos portamos diante de Deus assim, com essa consciência de que carecemos da graça, da misericórdia dele plena e completamente, então começamos a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor se agrada de um coração derramado diante dele, um coração humilde. Deus se agrada, assim como Deus rejeita um coração altivo e orgulhoso. Deus se agrada de um coração derramado. E Deus é um Deus que conhece você pleno e completamente. Se Deus te conhece, não tem por que você não se derramar diante dele. Isaías se derrama diante de Deus, e esse é um outro fator importantíssimo para se ouvir a voz de Deus e a presença de Deus se envolver. Mas o terceiro aspecto que ele age aqui é que ele tem, nesse momento de culto, uma oração intercessória. Além dele olhar para dentro dele, ele olha para Deus e diz que o povo precisa também dessa mesma graça que está sendo derramada sobre ele. Quando você está orando na sua casa, é necessário que você tenha essa visão para cima, para dentro e para fora. Pensa nisso, guarde isso. Ore a Deus com o coração aonde você o adore, um coração aonde você se derrama, e um coração aonde seja altruísta, você ore pelos outros. Ore pelos outros. Todas as vezes que você se portar assim, quero que você saiba que você está às portas de ver o que Isaías viu. Deus abre as janelas do céu e mostra para Isaías a sua glória. A sua glória. E eu quero que você compreenda e entenda isso, que quando Isaías vê o que vê, ele entra numa êxtase tremenda, não somente de prazer, alegria, mas de realidade. Ele vê a glória de Deus. Ele diz ali, olha lá, versículo 1: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o quê? O templo. A presença de Deus é uma presença que envolve todo o ambiente, seja aqui ou seja na sua casa, onde você estiver. A presença de Deus envolve plena e completamente todo o templo. E nós, olhando essa situação, ficamos a querer enxergar com os olhos de Isaías, querer entender com o entendimento de Isaías, querer ouvir o que Isaías ouviu, porque foi tremendo, porque mudou de maneira substancial a sua vida a partir de então. Mas a gente tem que compreender um pouco o que ele viu. E essa é a maravilha do livro de Isaías. Quando ele viu essa glória de Deus, o manto, ele viu a Deus, mas ele viu Jesus. Importante notar e perceber isso, ele viu Jesus. Jesus aparece para Isaías, porque Yahvé não pode ser visto por olho humano de forma nenhuma. Nunca apareceu a homem algum, a ser humano algum. Nem Adão viu a Deus. Homem algum, ser humano algum, viu a Deus. Moisés teve o grande privilégio de ver as costas dele passando, a sombra dele passando. E quando Moisés viu a sombra dele passando, ele teve um êxtase tanto quanto Isaías. Mas Jesus é o quê? Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. O que Isaías viu foi Jesus no seu sublime trono. Mas Jesus já tinha vindo à terra? Não. E como ele pôde ver Jesus? Porque Jesus é Deus.
E João, de maneira muito peculiar, deixa colocado no seu livro, lá no início do livro, que Jesus é o Verbo que se fez carne. E Jesus estava em todo o tempo com o Pai, em todos os momentos da criação, quer desse planeta, quer de cada um de nós. Então ele viu Jesus. E esta visão transforma a vida de Isaías. E eu quero te dizer que essa noite, se você quiser ver Jesus de perto mesmo, ele vai transformar a sua realidade. Transforma você, se ainda não o tem, como Senhor e Salvador, e transforma você, a sua realidade vivencial, como mudou a vida de Isaías. De que forma? Em primeiro lugar, Isaías vê Jesus como o Rei soberano, sentado num alto e sublime trono. Ele vê a soberania de Deus. E ele entende essa soberania, se curva diante dessa soberania. Meu querido, você precisa compreender e entender que Jesus é soberano. Soberano. E como é que você deve se curvar diante dessa soberania? Entendendo quais são os propósitos de Jesus para a sua vida. Entendendo quais são os propósitos de Jesus para a sua vida. O que Jesus deixou escrito? O que Jesus deixou para que você seja chamado a viver isso? A palavra dele, os ensinamentos dele, a soberania de Cristo. Se você quer realmente viver essa plenitude do Espírito Santo na sua vida, é necessário que você se curve diante da soberania de Jesus. Mas o texto continua, e aqui ele vai fazendo uma menção maravilhosa a partir do versículo 6. Olha lá comigo. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Antes disso, lá no versículo 2, ele diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Um com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa santidade maravilhosa de Jesus é aqui expressada de maneira também maravilhosa. Percebam os detalhes que estão aqui. Os serafins quem são? Os serafins são os anjos de Deus de primeira grandeza. Primeira grandeza. Os anjos estão aonde? Ao redor desse trono. E esses anjos, como diz o texto aqui, são anjos de fogo. Anjos com 6 asas. Anjos que 2 asas tampam o rosto. Quer que você compreenda bem isso? Tampam o rosto, tampam os olhos. Porque não pode ver a santidade de Deus. Esse ser sublime, que é na hierarquia os maiores anjos, não podem ver a santidade de Deus. Não podem. O segundo contexto que está aqui é que das outras 2 asas ficam voando, porque não podem ficar parados. Eles não ficam parados. Eles ficam constantemente aclamando, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles falam para quem isso? Um para o outro. Olha lá. E clamavam, versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: uns para os outros. Eles ficam dizendo uns aos outros: este é santo, 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 e a glória dele enche toda a terra. Só que ele fica voando com 2 asas, 2 asas tampando o rosto, porque eles não podem olhar para a santidade maravilhosa de Deus. Só que esse Deus maravilhoso abre as janelas dos céus e mostra isso para Isaías. Serafins não podem ver. Presta atenção nisso. Serafins não podem ver. Eles tampam os olhos porque não podem ver. Mas Jesus abre as janelas dos céus e mostra para o homem. Que homem? Pecador. Pecador. Os anjos, serafins, são pecadores? Não. Não. São puros. São puros.
mas não podem ver a santidade de Deus. E Deus abre as janelas do céu e mostra essa santidade para seres como você e eu, pecadores. Pecadores. Por quê? Por quê? Porque há um propósito. Há um propósito, meu irmão, minha irmã. Há um propósito. E é desse propósito que queremos conversar. Somos pecadores. Mas é importante notar e compreender um pouco essa diferença entre pecador e pecadores. Há uma diferença aí. Há uma diferença entre entender o que é pecador e o que são pecadores. A santidade de Deus vem para nos purificar. O que fez aqui o serafim? Pegou uma brasa do altar de adoração, leva essa brasa até o local aonde está concentrado os pecados daquele homem, que é a boca. Provavelmente era a fraqueza de Isaías. Provavelmente era a área da vida de Isaías que precisava ser purificada. E aquela brasa, que nada mais é do que a graça de Deus, a graça de Jesus, vem e toca naquela determinada área que precisa ser tocada. Então, nós temos que distinguir entre pecado e pecados. Pecado é aquilo que você já nasceu com ele. Pecado é aquela marca terrível que nós nascemos com. É a marca que nos coloca numa condição de absolutamente todos, sem exceção, absolutamente todos, sem exceção, necessitados desta brasa de fogo de Jesus para nos purificar. Essa é a ação de Jesus na nossa vida, que é a ação para nos salvar. Mas a mesma brasa age também para nos santificar. A mesma brasa vem na sua vida para gerar solução naquela área ou naquelas áreas da sua vida que estão impedindo de você fluir no Espírito Santo, de você fluir na presença de Deus, de você crescer no Senhor, dessa igreja crescer no Senhor. Essa igreja vai crescer na medida exata que você crescer, na medida exata que cada um de nós compreendemos aonde estão reclusos ou agindo os pecados. Porque a graça de Deus é para nos purificar desses pecados. A presença de Jesus é para purificar a cada um de nós da presença dos pecados. Por quê? Porque enquanto houver a manifestação desses pecados, eu quero que você saiba que a manifestação desses pecados é chamado aqui nesse texto de iniquidade, pecado e iniquidade, né? Ele coloca dessa forma: ai de mim, que eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, e os meus olhos viram o Senhor. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, como a tenaz. Com esta brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada. A tua iniquidade foi tirada. Se você quiser vencer as suas iniquidades por conta própria, eu quero te dizer que você está fadado ao insucesso. Nós só podemos vencer as iniquidades, as tendências pecaminosas que estão no nosso pensamento, que estão nas nossas atitudes, tão somente se nós fizermos o que Isaías fez. Ai de mim, eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Seja qual for que vocês têm vivido, que área for da sua vida que está dominada pelas trevas, dominada pela circunstância do inimigo, quero te dizer que só há uma única forma de conseguir isso: aprender com Isaías. Dizer: ai de mim, Senhor, eu preciso que o Senhor traga para mim, diretamente do seu altar, a brasa da graça e queime dentro de mim. Isso, queime dentro de mim. Se você está vivendo, meu querido, em iniquidade, ou está vivendo com sentimentos de iniquidade, ou pensamento de iniquidade, eu quero te dizer que qualquer iniquidade ligada na sua vida é uma porta escancarada para o reino das trevas dominar a sua vida.
Satanás vai dominar a sua vida. Qualquer iniquidade que você não tenha colocado no altar do Senhor, para que ele possa pegar uma brasa dele e curar você, seja ela qual for, ou seja ela quais forem, eu quero te dizer que o seu crescimento espiritual, o crescimento dessa igreja está interrompido. Nós só poderemos crescer como pessoa, como servo de Deus, dentro do templo, dentro da igreja, na igreja, se nós formos curados das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Todo mal, todo sofrimento, toda ruína, toda destruição na vida de um homem tem raiz na iniquidade. Todo mal, todo sofrimento, toda ruína, toda destruição tem raiz na iniquidade. É importante que nós possamos falar como salmista: Senhor, vê se há em mim alguma iniquidade. Vê se há em mim, Senhor. E em Ele revelando, peça para que Ele traga a brasa viva da graça para te curar, para te purificar, para te libertar disso. Porque enquanto houver na sua vida qualquer área, seja no pensamento, seja no sentimento, seja em atitude, que você ainda não pediu para que seja queimado na sua vida pelo Espírito Santo, quero te dizer que você está, por causa disso, com a sua vida aberta, com a sua vida escancarada, para que Satanás transforme a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor uma ruína. Por que Isaías orou o que orou? Porque ele tinha consciência disso. Ele tinha consciência que não somente ele, mas por causa dele, quem estava ao seu redor padeceria das desgraças que o inferno traz. Uma vida que não tenha vivido um concerto com Deus, está sob a lei do pecado, e essa lei do pecado diz que o resultado do pecado é a morte, é a destruição, é a ruína, são as trevas. Como é que o povo de Deus pode viver na luz? Como é que você vai viver na luz? Como é que você vai viver de vitória em vitória, como a Bíblia diz? Como é que essa igreja vai viver de vitória em vitória? Como é que vai viver? Destruindo as iniquidades do seu coração. E como é que se faz isso? Como Isaías: ai de mim. Reconheça isso. Reconheça e deposite isso aos pés de Jesus. Clame para que o Senhor mesmo, Ele próprio, mande do altar dele, do trono dele, as brasas vivas da graça para queimar isso na sua vida. Se não for assim, meus irmãos, é impossível que possamos viver uma vida de vitória. É impossível. É impossível. Nós não podemos deixar nenhuma brecha para que Satanás haja em nossas vidas. Em Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19. Olha ali comigo um pouquinho antes. O que é o convite de Deus para você nessa noite? Isaías 1, 18 e 19. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. O que é arrazoar? Conversar, dialogar. Ainda que os vossos pecados, não é pecado, pecados, sejam como a escarlate, ou seja, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aqui você tem uma lei, uma palavra de Deus que é irrevogável. Uma lei, é irrevogável, é inquestionável, é imutável. Lei colocada sobre você. Assim como, se eu soltar isso aqui no chão, você sabe o que vai acontecer? Vai cair. Porque há uma lei aqui que diz que tudo que está solto cai.
Da mesma forma, essa palavra que aqui está é uma lei. Se você ouvir, e veja bem que ele está chamando a tua atenção, versículo 19: se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor desta terra. É aqui nessa terra, não é lá na eternidade, é aqui nessa terra. Mas se você não quiser ouvir, se você quiser guardar no seu coração iniquidade, se você quiser guardar na sua vida iniquidade, se você quiser guardar no seu pensamento iniquidade, se você não lutar contra isso, você está no contexto do segundo versículo. Mas se você recusar e você for rebelde, você vai ser devorado à espada. O que ele quer dizer? Vai vir a destruição, a morte. E que espada é essa? As trevas. Quem são as trevas? O inferno. Quem manda no inferno? O diabo. Então o que ele está dizendo aqui é: mas você vai ser dominado pelas trevas. O diabo vai dominar a tua vida, ele vai dominar as suas circunstâncias, porque a boca do Senhor o disse. Isso aqui é um selo, isso aqui é uma assinatura de Deus, e não há homem nesta terra que possa mudar isso. Não há. Mas o 18 é maravilhoso. Vinde. Veja, é um pai chamando: vinde, vem cá bater um papo comigo. Vamos conversar de pé de orelha nós dois. Isso que é arrazoar. Vamos conversar. E por que ele fala que ele quer conversar? Será que ele já não sabe o que está no teu coração? Será que ele não sabe o que está no teu pensamento? Será que ele não sabe dos teus instintos? Ele sabe. Mas ele está chamando você: vem cá, senta aqui do meu lado, vamos bater um papo. Abre o seu coração para mim, conversa comigo, abre o seu coração. Porque se você abrir seu coração, como fez Isaías, eu vou transformar a sua vida. O que os serafins fez com Isaías? A brasa viva foi lá e disse: está perdoado. E como é que foi a vida de Isaías depois disso? Tremendamente transformada. Um homem de unção, cheio de poder de Deus, que transformou não somente a vida dele, mas de um país. E vem a transformação até hoje, pelo que Deus o usou para escrever o livro dele. Então, queridos, Deus quer fazer isso com você hoje. Deus quer agir na sua vida. E para a gente encerrar, veja lá em Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61, 10. Agora é Isaías falando. Primeiro foi Deus falando com ele, agora é Isaías falando. Então primeiro foi Deus falando com você. Espero que você pegue esse versículo 61, 10 e transforme na sua vida, na sua fala. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Então, o que ele já está dizendo? Que ele aceita isso de Deus, recebe de Deus, porque ele tem consciência, fé e convicção de que ele é perdoado, é acolhido e é manifesto diante de Deus uma vida nova e diferente. Queridos, Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal, Ele quer se relacionar com você de maneira pessoal. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que age de uma forma tremenda na vida de cada um de nós, dessa igreja. E como é que termina? Voltando lá para Isaías capítulo 6. Como é que termina? Como é que termina aqui? Termina de uma maneira tremenda. Esse momento de arrazoamento de Deus com Isaías, Isaías com Deus. Termina como? Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Ele passa a ouvir a voz de Deus, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E a resposta dele: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, depois de passar por esse processo, onde você se entrega, reconhece Deus, conhece Deus, vê Deus, ouve Deus, então vem o propósito de Deus. Para que Deus fez isso com ele? Para que Deus está conversando isso conosco? Porque é um propósito de Deus na sua vida, na minha vida e na vida dessa igreja. Qual é o propósito? A quem enviarei? Enviar para onde?
Para fazer o quê? Enviar para onde? Enviar para o teu colega de trabalho. Enviar para o teu vizinho. Enviar para o teu parente que não conhece Jesus. Enviar para aquele irmão que está desviado. Enviar para aquela pessoa que tem vivido uma vida afastada de Deus. Enviar para aquela pessoa que precisa retornar para o colo de Jesus. Enviar para dar testemunho. Enviar para encher essa igreja. Enviar para que vidas sejam curadas, libertas e salvas. Deus quer agir em você e através de você. Por que ele se manifestou a Isaías, mostrando a glória dele, e não mostra a glória para serafins? Porque serafins não tem essa obra que você tem. Serafins não tem a missão que você tem. A missão que você tem é uma missão que deve ser ida aonde Deus te mandar. A missão de Deus é que você seja um porta-voz de Jesus. A missão é que você seja um proclamador da palavra. A missão é que você seja aquele que possa levar vida a quem não tem. Essa não é a missão dos serafins. Por isso que eles não viram a glória de Deus. Por isso que eles não foram cheios desta glória. E por isso que não foram tremendamente alimentados com isso. Mas você pode, desde que você queira. Desde que você abra o seu coração. Desde que você confie que Deus quer fazer isso em você e através de você. Deus quer purificar a tua vida. Deus quer dinamizar a sua vida. Deus quer chamar você para uma vida de relacionamento com Ele, de orelha a orelha, de papo muito próximo, muito achegado. Deus quer fazer isso para que essa igreja seja uma igreja que possa vir a transformar o mundo ao qual nós vivemos. Amém? Amém.